Fala galera do canal Cristocentrismo, estamos chegando com polêmica para começar o canal já pegando fogo. Vou comentar sobre uma questão que não importa o lugar, as pessoas debatem e debatem, mas ninguém chega a um acordo. E a questão que eu vou tratar aqui é sobre o sábado. Teria sido o sábado abolido ou substituído por outro dia? Eu vou comentar em cima da fala do pastor Hernandes Dias Lopes e eu vou adiantar para você que o vídeo tá top. Assiste até o final, porque as suas dúvidas acerca desse tema vão ser dissipadas hoje nesse vídeo. Mas antes de começar, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreve em nosso canal. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo? Por que os cristãos evangélicos guardam o domingo? Bom, essa é uma questão muito importante, Tiago, que toda a igreja evangélica, fundamentalmente, reúne-se para adorar a Deus no domingo. Só ressaltando uma coisa, o fato da igreja evangélica se reunir no domingo em adoração a Deus não torna esse dia sagrado de acordo com as escrituras. Os próprios adventistas, por exemplo, também se reúnem aos domingos, mas eles entendem pela Bíblia que o dia santo é o sábado. Quando você vai observar, existem mandamentos, por exemplo, pega o Decálogo, são mandamentos morais, que são princípios para a vida toda. Observa só o que ele falou. Ele disse que os 10 mandamentos são princípios morais e que esses princípios são para a vida toda. Isso que ele falou está correto e perfeitamente alinhado com a Bíblia. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então esses 10 mandamentos são princípios. Sim, esses são os 10 mandamentos. E na citação dele, você percebeu que ele mencionou o sábado, não é verdade? Então agora vamos ver a argumentação do pastor referente a esse mandamento, porque, segundo ele, esse mandamento teria perdido a sua validade. Então continua assistindo até o fim. Agora, quando fala do sábado, a ideia básica que Deus está estabelecendo aí é o descanso. A palavra Shabat, seja no hebraico, seja no grego, é descanso. O que Deus está estabelecendo? Ele instituiu o trabalho, instituiu o descanso. Você trabalha 6 dias, descansa um dia. Bom, esse princípio é permanente. É permanente. Agora, eu vou ler um texto lá em Isaías, onde Deus vai dizer o seguinte, veja bem, Isaías capítulo 1, Deus vai falar para o povo que ele abomina os sábados deles, né? Versículo 13, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Pense comigo, o sábado aqui como dia, ele se torna aqui uma lei cerimonial. Deus nunca vai dizer, eu abomino um preceito moral. Deus nunca vai dizer, eu abomino o fato de você não ter outros deuses. Eu abomino o fato de você não fazer mais cultura. Eu abomino o fato de você não tomar o meu nome em vão. Eu abomino o fato de você honrar pai e mãe. Eu abomino o fato de você não matar, não adulterar, não furtar, não falar mal dos outros, não cobiçar o que é dos outros. Mas Deus está dizendo em Isaías 1, versículo 13, eu abomino os sábados. Bom, o pastor mencionou aí Isaías capítulo 1, verso 13, e bora ler novamente. O texto diz assim, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. O primeiro erro do pastor na fala dele foi não ter considerado o contexto da passagem. Pelo amor de Deus, né, pastor? Um homem experiente como o senhor cometeu um erro desse, não dá para passar a mão na cabeça. Mas vamos lá. Qual o contexto da passagem que o pastor usou para dizer que Deus abomina o sábado, o 7º dia? O contexto dessa passagem está se referindo à condenação do culto hipócrita. Então o povo de Israel, ele estava ali se afundando em pecado e mesmo assim praticavam todas as ordenanças levíticas.
e achavam que fazendo isso estava tudo certo, Deus iria aceitar e ponto final. Só para você ter uma ideia, a transgressão do povo estava tão grande que no verso 10 o profeta Isaías compara eles a Sodoma e Gomorra. No verso 11 Deus diz que está farto de seus holocaustos. No verso 12 Deus diz a eles: quem deu permissão para vocês pisarem nos meus átrios? E no verso 15 Deus diz: as mãos do povo de Israel estão cheias de sangue. Nesse contexto vale até a pena a gente mencionar um texto que está lá em 1 Samuel capítulo 15 verso 22, que diz assim: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E no caso do texto de Isaías usado aí pelo pastor, o povo sacrificava, observavam as festividades, que também eram chamadas de sábados. Isso aqui é importante a gente frisar. No entanto, eram desobedientes, e por serem desobedientes, eram abomináveis aos olhos de Deus. E tudo que eles praticavam também se tornava abominável. E outra coisa, seria interessante o pastor ter continuado a leitura do texto que ele mencionou, pois o restante do texto vai dizer o seguinte, preste atenção: não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Esse final coopera com tudo que eu já mencionei aqui. Então o problema não era o sábado, o quarto mandamento, e sim a hipocrisia do povo. Vamos continuar. Deus não pode abominar um princípio moral. Isso é verdade, Deus não abomina um preceito moral, mas o pastor está querendo fazer isso, usando um texto fora de contexto. Isso é querer dizer algo que Deus não falou, pastor. Aí você vai para Oséias 2:11. Oséias 2:11, profeta Oséias. E está escrito lá o seguinte, eu vou ler aqui. Está escrito assim: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Eu farei o quê? Cessar. Quem está falando isso? Deus. Não, Deus não está falando que iria pôr um fim no quarto mandamento. O pastor está caindo na mesma falácia que ele usou lá no texto de Isaías, capítulo 1, verso 13. Ele não está considerando o contexto da passagem, que novamente está tratando da infidelidade do povo e novamente está pegando a palavra sábados e confundindo com o quarto mandamento, para dizer que ali Deus estaria dizendo que iria pôr um fim ao sábado. Isso é um absurdo. O pastor aí está agindo de má fé, até porque ele sabe que as festividades judaicas, como a Páscoa, como o dia da expiação e etc., também eram chamados de sábados e não caía necessariamente no sétimo dia. Então o pastor sabe que ele não está fazendo uma interpretação correta da passagem, mas está aí dando preferência ao erro. Mas vamos continuar, vamos ver aonde isso vai parar. Quando você pega esse texto de Oséias 2:11, como é que Paulo interpreta isso? Aí você vai para Colossenses capítulo 2, versículo 16, que está escrito o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, o que Paulo está interpretando? Que o sábado, do ponto de vista do dia, do cerimonial, era uma sombra que vai se tornar realidade em Cristo. Pela terceira vez o pastor ele incorre aí no mesmo erro. Sabe como é que é o nome disso? Cegueira espiritual. Novamente ele ignora o contexto e novamente confunde o sábado, o sétimo dia, com os sábados cerimoniais. Ele disse aí no seu argumento que os sábados de Colossenses 2,16 seria uma sombra de Cristo. Mas qual sábado? Se for os sábados cerimoniais, eu vou concordar com o pastor, pois a matança de animais realizada ali no serviço levítico é lógico que apontava para uma realidade maior e que era Cristo. Se for nesse sentido, o pastor está correto. Agora, querer usar Colossenses 2,16 para dizer que ali Paulo está se referindo
ao sábado bíblico, é muita incoerência, até porque Paulo guardava o sábado. Eu sei que alguns vão querer argumentar e dizer assim, mas Paulo guardava o sábado porque ele era judeu. Só que esse argumento é um argumento furado e não faz sentido nenhum, até porque o próprio Cristo disse lá em Marcos capítulo 2 que o sábado ele foi dado para a humanidade. Logo, não é um mandamento exclusivo de judeu, isso é um papo furado. Mas voltando para a questão de Colossenses 2,16, Paulo não poderia estar falando ali do sábado bíblico. E eu vou dar aqui vários motivos. Primeiro, Paulo ele não está combatendo o ensino bíblico do sábado, mas combatendo uma ideia gnóstica e não bíblica. Isso é importante você saber. Segundo ponto, se o pastor lesse o contexto, coisa que deu para perceber aí que o pastor não gosta de fazer, mas se o pastor fizesse isso, ele perceberia que o sábado que Paulo estava combatendo não era o sábado bíblico. E eu vou dizer o porquê. No verso 4, Paulo diz para tomar cuidado com raciocínios falaciosos. E no verso 8, Paulo diz para tomar cuidado com vãs filosofias. Ora, o sábado bíblico não é um raciocínio falacioso e também não é uma vã filosofia, e sim um mandamento dado por Deus. Logo, Paulo não poderia estar falando ali do sábado bíblico. No verso 18, Paulo diz que nessa observância sabática mencionada em Colossenses 2,16, havia um culto angelical. Então esse sábado não pode ser o sábado bíblico, pois o sábado bíblico é um dia separado para adorar o Deus Criador dos céus e da terra. E no verso 23 diz que se praticava um rigor ascético. Logo, não pode ali estar falando do sábado bíblico. Com base em tudo o que vimos aqui no contexto do capítulo 2, qual conclusão a gente pode tirar? Primeiro, Paulo pode estar se referindo aos sábados cerimoniais e não ao sábado semanal. E segundo, Paulo pode estar sim, se referindo a uma observância anual, mensal e semanal, porém, essa observância está dentro de um contexto sincretista, religioso, pagão e que tirava Jesus Cristo de cena para dar lugar a um culto angelical. Mas de nenhuma forma conseguimos ver Paulo indo contra o ensino do sábado, certo? Do sábado bíblico e a sua observância correta. Isso é nítido dentro aí desse contexto. Então é isso, pessoal. O sábado, na realidade, ele é uma bênção. Não existe nenhum texto bíblico que diga que o sábado foi abolido ou substituído. Se você gostou do vídeo, já vai aí fortalecendo, deixando o seu like. Novamente, eu peço aí que se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau. Valeu!